Boa noite, gente! Como vocês estão? Estamos começando hoje o nosso estudo número 7, com um tema muito importante e que, pasmem, a Bíblia responde. É um assunto que a Bíblia deixa muito claro, que é o estado do homem na morte. O que acontece depois que uma pessoa morre? Deus não nos deixou com essa dúvida. A gente vai ver hoje que a Bíblia responde a esse tema que aflige muitas pessoas, né? Vamos orar para a gente começar então, porque eu sei que é um tema que vai ser talvez um pouco mais longo, tá bom? Então vamos orar. Querido e bom Jesus, obrigado, Senhor, por este dia, por este começo de semana. Louvamos, Senhor, o teu nome, porque estamos aqui reunidos neste momento para estudarmos a Bíblia. Quão maravilhoso é, Senhor, em cada lugar do mundo tem uma pessoa agora com a Bíblia aberta para estudar a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, é, que o Senhor mande teu Espírito Santo para estar conosco, para que o Michelson, Senhor, possa dar esse estudo através de ti, através do teu Espírito Santo, para que possamos compreender e assim alcançar também, Senhor, muitas pessoas que têm dúvida quanto a este tema. Guarde-nos, Senhor, nos proteja, esteja conosco com cada um de nós aqui nesse momento, que teu Espírito Santo esteja atuando no coração de cada um, Pai querido. É o que eu te peço e agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Michelson, mais uma vez, obrigada por, por estar aqui com a gente. Estamos quase no fim, né? São 9 temas, então hoje é o tema número 7. Muito obrigada e que Deus te abençoe aí nesse estudo. Obrigado, Simone. É sempre um prazer, né, poder nos reunirmos aqui para estudar a palavra de Deus. E é até difícil dizer, saudar, né, as pessoas aqui com boa noite, porque na verdade tem gente aqui do mundo todo e as pessoas também assistem depois da gravação, então é boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo aí. Nós estamos na lição, no estudo número 7, né, se você perdeu algum deles, lembre-se de que há um canal do grupo Ricams, e no meu canal também no YouTube, a gente disponibiliza depois a gravação desses estudos e os anteriores estão lá disponíveis para quem quiser recapitular ou assistir, se perdeu, ou até mesmo enviar para amigos, para pessoas, como está fazendo a Ana, né? Estamos bem felizes. Durante a semana, a Ana, lá no nosso grupo no Telegram, ela compartilhou conosco um testemunho. Ela disse que está estudando a Bíblia com mais 4 pessoas e a ideia é bem essa mesmo, né? Que cada um compartilhe aquilo que está aprendendo, passe adiante, porque como diz Jesus Cristo, como disse Jesus Cristo, a palavra não volta vazia. Então, se você semear, como diz a Bíblia, depois de muitos dias você vai colher de volta. E essa colheita são pessoas que recuperaram a esperança, pessoas que estão crendo que Jesus voltará, que existe um estilo de vida adequado enquanto aguardamos Jesus voltar, que a salvação está disponível, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, fonte de revelação e de verdade. Então, essas verdades todas já aprendemos e ainda veremos mais assuntos nos próximos 2 adiante, né? Mas como disse a Simone, esse tema de hoje ele é bastante importante, não que os demais não sejam também, mas ele é importante porque há muita confusão na, entre as pessoas e desde sempre, né? Desde sempre. Então, quando se fala em morte, ressurreição e vida eterna, há pessoas que creem que existe reencarnação, há pessoas que pensam que existe vida eterna imediata após a morte, morreu, já vai para algum lugar, para o paraíso, para o inferno, para um limbo, um local intermediário. Há várias crenças com respeito a isso. Há pessoas que creem no inferno eterno após a morte, um local de fogo ardente que não se apagaria, ficaria queimando para sempre. E há aqueles que creem, biblicamente, já vou dar um spoiler aqui, que a ressurreição acontece na volta de Jesus. Não antes, nem depois. Me refiro aqui à ressurreição dos salvos, naturalmente. E nós veremos então neste estudo o que é a verdade a respeito, né? Qual é a verdade a respeito do estado do ser humano na morte e para onde vão aqueles que morrem, né? Vamos começar então nossas leituras, né, bíblicas. Aí você pode pegar a sua Bíblia, ficar com ela à mão aí para leitura.
E nós vamos começar com Gênesis capítulo 2, verso 7. Abra lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Até porque quando nós nos propomos a estudar sobre a morte, é preciso compreender bem o que é a vida, porque morte é o oposto de vida. E segundo a palavra de Deus aqui, o livro de Gênesis, o livro das origens, o ser humano foi criado e na criação do ser humano, de Adão, foram usados dois elementos por Deus. Deus uniu dois elementos, lá em Gênesis 2, verso 7. Então preste bem atenção, a Simone vai ler agora esse verso. Tentem identificar quais foram os dois elementos que Deus usou para criar o ser humano e, unidos esses elementos, o que ele se tornou. Vejamos. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ô Simone, por que você enfatizou aí o passou a ser? Eu percebi, né? Uma tônica aí, passou a ser. Eu costumo dizer que aqui a gente tem que fazer uma continha, né? Aqui é como se fosse 1 mais 1, 2, né? Aqui qual que é a fórmula da vida, né? É o pó da terra mais fôlego de vida, igual passou a ser um ser vivente, ele se tornou, ele passou a ser. Então veja que ele não recebeu nada, né? Ele não recebeu uma alma, ele passou a ser uma alma, ele se tornou. Então, a fórmula da vida aqui, né? O pó da terra, mas o respiro, né? O ache, o respiro, sopro de vida, o homem se tornou alma vivente. Então, ele não recebeu uma alma, ele passou a ser, ele se tornou. Então, a alma é pessoa na Bíblia, né? Desculpa, eu tô dando spoiler, Michel. Não, mas tá bom, é exatamente isso. Eu gosto de comparar também com Pensa naquelas lâmpadas mais antigas, hoje em dia LED é diferente, né? Mas pensa naquelas lâmpadas incandescentes antigas, que você tem lá o bulbo de vidro, o filamento de tungstênio dentro dela, né? O vácuo ali, onde o filamento acende, e a energia que passa pela lâmpada, né? Pelo mecanismo ali. Vamos comparar assim, ó, a lâmpada, a parte física, é o pó da Terra, é o corpo, né? A parte física, o hardware, também é uma boa comparação. E a energia que passa pelos componentes da lâmpada seria o fôlego de vida. Então, a energia é o software, é aquilo que passa ali pela parte física. Juntando os dois, você tem, então, luz. A luz seria, então, a alma. Só que, como disse a Simone, a alma não é uma entidade que você recebe quando passa a ser um ser vivo. Você, na verdade, é uma alma. Por isso que o texto é muito claro em dizer: Deus usou o pó da terra, e, de fato, se nós analisarmos bioquimicamente o nosso corpo, é exatamente isso. Nós temos aqui no corpo carbono, nós temos nitrogênio, hidrogênio, ferro, e vários outros elementos e minerais que estão ali no solo. Tanto é que, dando outro spoiler, quando a gente morre, volta para o pó. O corpo se desfaz. Então, o pó da Terra é exatamente isso. Bioquimicamente falando, é preciso. Nós somos feitos dos mesmos componentes que estão lá no solo. E fôlego de vida é o fôlego, né? A respiração, é aquela energia que Deus nos dá para que possamos existir. É o sopro, né? A Simone usou ali a palavra hebraica ruach, né? No Novo Testamento, traduzido como pneuma. Daí vem pneumático, pneu, né? Pneumonia, vem de vento, de sopro. Então Deus soprou nas narinas daquele ser, ainda aguardando ter vida, e aí ele recebe o fôlego, passa a existir, e a Bíblia chama de alma vivente. Por isso que não é estranho quando lemos na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, é dito assim, que naquele dia foram batizadas 3.000 almas. Mas como assim, batizar um fantasma? Não, é porque o conceito de fantasma não é comum à cultura hebraica. Isso é um conceito pagão, de uma existência fora da carne, fora do corpo. A dualidade, ela foi pregada especialmente pelos gregos, corpo e espírito separadamente. Biblicamente falando, somos seres integrais. O fôlego junto com o corpo ali, com o pó da terra, ele forma a alma vivente. E esta é mortal, como veremos daqui a pouquinho. Avançando aqui,
Outro detalhe interessante, né? A palavra hebraica para alma é nefesh, e ela é usada também para animais, por exemplo. É dito que eles também são almas viventes. Por quê? Porque nefesh significa ser vivente, ser vivo, ou pessoa, se você preferir, ok? Romanos 5,12, Simone. O que aconteceu com a alma vivente, um ser humano, quando pecou? Romanos 5, 12. 12, né? Isso. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, por mais que as várias ideias e teorias e crenças a respeito da morte, quase todas tenham aquela ideia de imortalidade incondicional, a Bíblia vai contra isso aí, né? Ela diz que por causa do pecado todos se tornaram mortais. Então o ser humano, ele é mortal. Na verdade, é uma estratégia do diabo querer fazer com que as pessoas pensem que elas sejam, que seriam inerentemente imortais. Porque Jesus foi muito claro em dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Então nós dependemos da fonte de vida que é Deus para ter vida. E aqui me refiro à vida eterna mesmo, né? Então, desconectados de Deus, da fonte, nós não temos vida, vida eterna. E é interesse do inimigo, com certeza, de que nós pensemos que, independentemente de Deus, teríamos vida em nós mesmos, né? Não, nós somos pecadores e, portanto, somos, por causa disso, mortais. Vamos voltar para Gênesis agora. Volte lá para o começo de novo. E nós lemos no capítulo 2 como Deus criou o ser humano. E no capítulo 3 nós vemos o resultado do pecado do ser humano, infelizmente. E o que voltamos a ser depois de mortos? Gênesis 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse é, infelizmente, o destino humano pós-pecado, né? Então, a Simone apresentou ali a fórmula da vida: fôlego de vida mais pó da terra igual a alma vivente. A morte é o oposto de vida, então ficaria assim: pó da terra menos fôlego de vida é o quê? A alma deixa de existir, o pó volta ao pó e o fôlego volta para Deus. Por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, ou no grego, pneuma. Se fosse hebraico, seria ruach. Senhor Jesus, recebe o meu fôlego. Porque ele sabia que, uma vez morto, o pó voltaria ao pó e o fôlego voltaria para Deus. Mas esse fôlego não é uma entidade independente, consciente. É só não sei se ouviram aí o sopro, né? É só o sopro, é só o fôlego, né? De vida, ok? Então, tecnicamente, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. E ela só voltará à existência quando Deus devolver o fôlego para um novo corpo, novinho em folha e, inclusive, perfeito, como veremos daqui a pouco. Então, a ressurreição é a reunião do fôlego com o corpo, não este corpo que pereceu, que foi afetado pelo pecado, mas, como veremos, um corpo imortal, glorioso, puro, que vai receber o fôlego, aí as suas recordações, memórias, o seu caráter, são colocados de volta agora num corpo novo, ok? Vamos adiante. Agora vamos ler Ezequiel 18:4, só para bater o martelo, na questão de que nós somos de fato mortais e somente um é imortal. Alma pode morrer, Simone? Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E já vimos que todos pecaram, né? Bem, ainda que nós tivéssemos essa concepção de alma como fantasma, vamos brincar que nós pensássemos assim. Ainda que nós tivéssemos a ideia de que alma é um fantasma, teríamos que admitir biblicamente que mesmo esse fantasma morre. Porque o texto diz, vamos repetir? A alma que pecar, essa morrerá. Todos são pecadores, logo todas as almas morrem. Mesmo que você, repito, cresce numa alma tipo fantasma, você teria que admitir pela Bíblia que ela morre. Mas já vimos biblicamente que alma não é fantasma, que esse conceito de fantasma não é bíblico. Nós vimos que alma é pessoa. Então o texto aqui poderia ser traduzido como: a pessoa que pecar, essa morrerá.
E depois o texto continua dizendo que os filhos não vão pagar pelas culpas dos pais nem e vice-versa, né? Cada um dará contas de si a Deus. E lá em 1 Timóteo 6, 15 e 16, não precisamos ler esse texto, mas só para registrar, Paulo diz que o único que tem imortalidade é Deus. Ninguém mais. Os anjos não são imortais. Os seres humanos, mesmo os redimidos e mesmo aqueles que nunca pecaram lá nos outros mundos, não são imortais. O único que é imortal é Deus, e ele concede vida para os seres criados. Nós só existimos e existiremos porque Deus nos dá a vida, ok? Seremos imortais pela vontade de Deus, certo? Mas dependeremos eternamente dele, a fonte de vida. Eclesiastes 9, 5 e 6 é um texto muito bom, muito claro, e ele responde a uma pergunta que muita gente faz. Será que os mortos podem voltar? Será que os mortos podem se comunicar com aqueles que permanecem vivos? Será que um morto pode puxar o pé de alguém na cama à noite, como algumas pessoas aí têm medo, né? Esse texto aí, ele coloca uma pá de cal, vamos usar uma expressão aí meio ligada aí a enterros, né? Esse texto lança uma pá de cal sobre a ideia de que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. Que diz lá, Simone? Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Que texto claro, né? Os vivos, obviamente, sabem que vão morrer. Nós sabemos disso, a menos que Jesus volte bem logo e nós não passaremos, então, daí pela morte, né? Seremos transformados e iremos para o céu sem ver a morte. Como alguns foram, poucos, é o caso de Elias, Enoque, que foram arrebatados sem ver a morte. Moisés também foi levado, mas ressuscitado, né? São aqueles assim que estão lá no céu como uma espécie de penhor, de garantia de que se alguns foram, os demais que, como eles, crerem, também irão. Fora Moisés, Enoque, Elias e os 24 anciãos lá no Apocalipse, não sabemos de mais ninguém que esteja já no céu, né? Os demais aguardam a ressurreição final. Mas o que esse texto diz é, os vivos sabem que vão morrer. Os mortos, por outro lado, não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja, seus sentimentos pereceram com eles, né? E não tem parte alguma em coisas que se fazem debaixo do sol. Uma forma de dizer, nesta vida, neste mundo. Então, se eles não participam de nada que se faz aqui e os seus sentimentos ficaram mortos com eles, o que dizer das sessões espíritas? O que dizer das ditas aparições, né? Daqueles que dizem ter contato com os mortos, necromantes? Bom, eu só posso responder de uma forma, biblicamente. E a Bíblia diz que, lá em Coríntios, que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar até, se possível, os escolhidos de Deus. Em Apocalipse 16, é dito que o diabo, ali usa o símbolo de animais imundos, como rãs, o diabo, né, os espíritos enganadores saem pelo mundo para enganar as pessoas. Então, quem aparece, eu sei que é duro dizer isso, né, para pessoas que acreditam nisso, e eu tenho o meu respeito, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Então, quem aparece para as pessoas fingindo ser aqueles que morreram, porque os que morreram não podem voltar, são demônios, são anjos caídos. Mas qual é o interesse deles em fazer isso? Ora, é o interesse de sempre. Você não precisa necessariamente entregar a vida para Jesus, não precisa crer naquilo que ele disse em sua palavra, porque você já é imortal. Você morre e a sua alma se desprende de seu corpo e você continua existindo em algum plano diferente. Isso é mentira satânica, para afastar as pessoas da única forma de ter vida, que é com o Deus da vida. Então, fique bem claro, biblicamente falando, os mortos não podem se comunicar com os vivos. Por quê? Porque eles estão inconscientes, num estado de inexistência, até a ressurreição. E aqueles que aparecem, então, simulando ser os mortos, para eles é muito fácil fazer isso, são os anjos caídos. É parte do grande conflito, como nós já estudamos, ok? Salmo 146,4 também diz que o amor, os sentimentos, reforça o que Salomão diz em Eclesiastes, pereceram com os mortos, né? Então, realmente não se sente, não se continua sentindo nada após a morte. Isso é muito justo, é muito confortador.
Pense, digamos que uma mãe amorosa, ela morre, vai para algum lugar e de lá fica contemplando os filhos sofrendo, passando por dificuldades, lutas, doenças. Que céu seria esse para alguém que ama quem ficou na terra sofrendo? Então é muito mais confortador pensar que a pessoa morre, não sofre mais, não vê ninguém sofrer, nem ela sofre, e se aceitou o plano de Deus, um dia nós a reencontraremos. É tão bom pensar assim, é tão confortador pensar como a Bíblia ensina, né? Por isso que esse tema, para quem estuda a Bíblia, ele não fala de desesperança, de tristeza. Claro, saudade é triste, mas não uma tristeza sem esperança. Ele fala de esperança. E por isso é um assunto que, por mais que seja duro falar sobre morte, ele nos traz esse consolo, né? Do reencontro por ocasião da volta de Jesus e da certeza de que a pessoa que morreu não está sofrendo. Tá bem? Avancemos aqui, espero que esteja ficando claro. Depois podemos abrir aí para algumas perguntas, né? No Novo Testamento tem um texto que eu acho muito bonito e que ajuda a ilustrar a forma como a Bíblia vê, como Jesus vê, a questão da morte. João 11, 11 a 14. O texto se refere à ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita seu amigo Lázaro. Vamos ver aí, preste bem atenção na forma como Jesus se refere à morte, ao que ele compara à morte. E depois, preste atenção na ressurreição de Lázaro, o que acontece naquele momento ali. Então, João 11, dos versos 11 ao 14, tá bom? Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E o texto prossegue dizendo que ele vai até lá, né? Se você ler depois em casa, você vai perceber, é muito bonito, né? Ele vai até lá, ele diz, manda que tirem a pedra do túmulo, e ele diz para Lázaro: Lázaro, saia para fora. Algumas pessoas pensam até que se ele não tivesse dito especificamente Lázaro, todos os mortos do mundo teriam ressuscitado, porque Jesus é Deus e a voz dele ressuscita os mortos. Ele foi específico: Lázaro, você, nesse momento, só você, por enquanto só você, saia da sepultura. E Lázaro saiu dizendo: Olha, eu vi um túnel, um corredor de luz, e eu vi as almas, e eu vi isso, aquilo. Lázaro não falou nada. Não há nenhum relato de Lázaro ter contado qualquer coisa. Por quê? Porque ele estava dormindo. Perceberam que Jesus se refere à morte como um sono? Porque, claro, essa é a melhor comparação que ele poderia fazer, e nós também. A morte é como um sono, porque tem que ver com a inconsciência, com a não consciência do que acontece por aqui. É um sono sem sonhos, digamos assim, né? De inconsciência mesmo. Então, a ressurreição de Lázaro é bem ilustrativa do que acontece com as pessoas quando morrem. Jesus considera um sono, e Lázaro acorda e não diz nada, né? Simone? Oh, Michelson, e você? Eu tô levantando a mão, porque aí você vê. Você imagina que frustrante se Lázaro estivesse no céu? Seria muito Tivesse triste, que né? voltar para a terra? Se não, Senhor, mas não me ressuscita, não. Tava tão bom lá em cima. Tava tão bom no paraíso, no céu, né? Ele ia chegar reclamando, né? Não seria Então, injusto da parte de Jesus fazer isso com seu seria amigão Lázaro, né? injusto. né? Exato, seria injusto. Lázaro, eu sei que você Então, está aí no céu, né, numa boa, mas volta para a terra porque eu preciso que você me ajude a mostrar que eu sou Deus, o Messias aguardado. Puxa, que coisa. Não, ele não estava em lugar nenhum. Aliás, estava na sepultura com o corpo já apodrecendo por 4 dias depois da morte. Inclusive, gente, eu vou deixar abrir um parênteses aqui para falar algo que é muito bonito, né? Jesus poderia ter chegado lá mais cedo e curado Lázaro de sua doença? Poderia. Mas Jesus propositalmente atrasou, entre aspas, atrasou, porque Deus nunca se atrasa. Ele sempre tem um plano. Jesus demora, demora, e quando dizem que ele está morto, aí ele decide ir. Ora, já estava até em decomposição o corpo, por quê? Porque ele queria que ficasse claro que aquilo era um milagre. Aqueles que esperavam uma cura tiveram uma ressurreição. Que lindo, né? E a fé deles foi, com certeza, tremendamente reforçada, especialmente no fato de que aquele ali era o Messias aguardado, era o próprio Deus na terra. Então, quando você
achar que Deus está demorando ou atrasado, não pense assim. Pense que ele tem um plano, e esse plano vai se cumprir da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus. Você vai ter algo muito maior se tiver fé e aguardar, tá bem? Quanto à reencarnação, será que a Bíblia fala alguma coisa? Fala. Lá em Hebreus 9, 27, está com o texto aí, Simone? Hebreus 9, 27 é uma outra pá de cal na ideia da reencarnação. Que ideia é essa? Aquela de que se a pessoa morre, a alma dela se desprende e reencarna em outro corpo, num bebê ali, alguém que nasceu. Aí vive, comete seus pecados e tal. Se não foi boa o suficiente naquela vida, ela reencarna para outra chance. Quem sabe reencarna em uma situação pior do que a anterior, para pagar por seus pecados, como se a salvação fosse pelas obras, né? O reencarnacionismo é uma ideia de salvação pelas obras. Prestem bem atenção nisso. É antibíblica por dois motivos. Primeiro, porque ninguém reencarna segundo a Bíblia. Segundo, ninguém pode pagar por seus pecados por meio de penitências, de uma vida dura ou coisa parecida. A salvação foi paga por Jesus, inteiramente pela graça. Mas esse verso aí de Hebreus, ele é claro e direto com respeito a esse assunto. Pode ler, Simone. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morre-se uma só vez. E depois vem o juízo, o julgamento de Deus. Não se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre em vidas, né, sucessivas, como ensina aí a teoria espiritualista, ok? Se você entende que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, se você entende que a Bíblia é a verdade revelada de Deus, esse é o conceito. Não se vive e morre, vive e morre. Você morre e ressuscita. Ou, como diz João, né? João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Note que João usa ali o verbo no futuro. Vem o dia em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, no futuro, nós veremos daqui a pouquinho quando vai ser, mas já vou dizer aqui, já dando isso, outro spoiler, né? É na volta de Jesus mesmo, né? Então, no futuro, na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Já veremos essa passagem também daqui a pouquinho, né? Então, está no futuro esse evento. Agora, quando começou essa mentira de que o ser humano não morre, de que ele poderia ser imortal? Vamos de volta ao Gênesis, lá nas origens, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi muito claro, não deixou margem para qualquer interpretação ou mal entendimento. Se você pecar, e pecado é rompimento com Deus, e se Deus é a fonte de vida, eu rompo com ele, eu vou morrer. É uma consequência, não é nenhum castigo, né? É uma consequência, digamos, natural, infelizmente. Então, se você pecar, e ali o pecado era simbolizado pelo comer do fruto, né? Porque Deus disse, não faça isso. Se Deus diz não faça isso, não faça. Tá claro, a ordem é de Deus, do Criador, mas eles foram lá e fizeram o oposto, né? Então, se você comer, se você pecar, você morrerá. Mas vem Satanás usando um médium, primeira sessão mediúnica da história. Vem Satanás usando um instrumento, um médium, um channel, um canal, um animal. E, claro, Eva deve ter ficado surpresa com isso, porque ela talvez esperasse que um anjo, sabia que era um anjo caído, mas um animal, e que podemos deduzir deveria ser muito bonito, foi escolhido a dedo, era um animal esperto, deveria reluzir, talvez até voasse, porque algumas representações antigas, inclusive encontradas em literatura fora da Bíblia, né, na Mesopotâmia, por exemplo, mostram essa serpente como tendo asas e até patas. Talvez fosse alguma coisa mais próxima de um réptil bonito, alguma coisa assim. Depois que a maldição vem sobre esse animal, é que ele passa a rastejar. Isso se torna peçonhento, alguns deles se tornaram, né? E fica um animal muitas vezes repugnante. Antes não era assim. E ele vem com esse engano, com essa astúcia, né? Com essa sedução, e diz o que para Eva? 3:4 agora. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Contradição direta, né? Deus disse, Deus vocês fala uma morrerão. coisa, Como? Deus fala uma coisa, vem o inimigo e fala outra, né? Sempre. Exato.
E, aliás, é a raiz de todos os males, né, da humanidade. Deus fala algo, o diabo diz, não é bem assim. Tem que entender melhor, tem que interpretar, tem que atualizar, e por aí vai, né? Ou então, olha, não é assim, Deus está escondendo o jogo de vocês. Podem comer que vocês não morrerão. E deve ter acrescentado um monte de outras ideias, tipo, olha, eu comi e estou falando, você já viu animal falar? Pois é, esse fruto dá sabedoria, e Deus não quer que vocês tenham. E além de sabedoria, ele traz. Ele não vai trazer a morte de vocês. Eu comi, não estou morto. Então, ele deve ter usado um monte de artimanhas e ideias, e ele é o mestre dos enganos, é Satanás mesmo, né? Então, com isso, enganou Eva. A mentira de que as pessoas não morrem, portanto, vem lá do Éden, quando Satanás levou nossos primeiros pais ao pecado. E ele vem ecoando essa mentira ao longo dos séculos, dos milênios, sob outras roupagens, mas é a mesma mentira. Pode ser reencarnação, pode ser céu imediato, inferno eterno, transmigração e por aí vai. Muitas ideias, mas com todas elas tendo o mesmo DNA, a mentira original da imortalidade incondicional. Mais dois textos interessantíssimos aqui agora para a gente ler, que respondem à pergunta que eu já dei como spoiler, a resposta, né? Quando os mortos ressuscitarão? Vamos ver na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, e depois 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. São textos aí para vocês terem grifado na Bíblia de vocês, hein? Então, 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um texto claro, né, Simone? Primeiro, quando é que o Senhor descerá do céu? Na volta de Cristo. Aí, a voz desse Senhor, que ali é identificado como arcanjo Miguel, a voz do arcanjo, Miguel é uma palavra hebraica que quer dizer aquele que é como Deus. Isso não é um anjo. Que é como Deus é o próprio Jesus, né? Que é como Pai. Então, a voz desse ser, o próprio Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele pela fé se incluía entre esse povo, mas ele já está morto também, aguardando na sepultura, dormindo, né? Paulo. Então, ele diz, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Isso está no verso 17, na verdade. Para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que os mortos não irão na frente dos vivos. Nem os vivos irão no outro momento. Esse grupo único, agora, os mortos ressuscitados, com um corpo glorioso, os vivos que foram transformados, já veremos o texto, estão todos juntos agora com o corpo imortal, dado por Deus, e a vida eterna pela frente. Esse grupo agora se reúne, se reencontra, que momento de festa, que alegria, e vão juntos para o céu para estar com Jesus para sempre. Que coisa mais linda, né? Que esperança maravilhosa é crer nisso, ter certeza de que isso é real, porque o próprio Deus empenhou sua palavra, e Deus não mente. 1 Coríntios, o mesmo Paulo diz aí, capítulo 15, verso 51, algo mais sobre esse assunto. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que texto lindo, né? Quando você lê o Apocalipse, você entende que a última trombeta é justamente a volta de Jesus. Então, ao soar da última trombeta, quando Jesus voltar, nós seremos revestidos de imortalidade. Olha que interessante como esse texto confirma o que já estudamos. Se nós teremos que ser revestidos de imortalidade, logo nós não a temos. Não temos imortalidade. Nós precisamos ser revestidos dela. Outra coisa, aquilo que é corruptível, diz Paulo nesse mesmo capítulo, vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, vai ser um corpo perfeito, um corpo não mais inclinado para o pecado, porque a natureza pecaminosa terá desaparecido, será destruída. Então Deus nos dará um corpo maravilhoso, nem conseguimos imaginar como será, mas só de saber que ele não será um corpo que tende para as coisas do mal, isso já é maravilhoso demais saber, né? E ele fala assim, ó, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que nem todos dormiremos? Porque ele está pensando na volta de Jesus. Ele mesmo já explicou isso em Tessalonicenses. Nem todos morrerão, porque os que estiverem vivos na volta de Jesus serão
transformados instantaneamente, num piscar de olhos, e ganharão um novo corpo. Agora, os que estavam mortos, não importa se há 1.000 anos, 5.000 anos, 3.000 anos, 10 anos, 1 ano, esses vão se levantar da sepultura, onde quer que tenham morrido, e ganharão esse corpo, ressuscitarão com esse corpo novo. Vida eterna com Jesus dessa forma. Aí sim vale a pena. Tem gente que fica chateado quando você fala, eu quero viver para sempre. Não, mas eu não quero, esse mundo é horrível. Claro, nem eu quereria viver para sempre neste mundo, né? Mas quando eu entendo que este mundo que vem para nós, que Jesus trará para nós, é aquele em que todas as lágrimas serão enxutas, em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram, eu estou citando aqui Apocalipse 21, aí eu quero viver para sempre, sim, nesse lar, nesse Éden restaurado. E é exatamente isso que Deus promete para nós. Caminhando para o final aqui do nosso estudo, Simone, 1 João 5,12, em quem somente podemos ter a vida eterna? Só para confirmar o que já sabemos. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Claro demais, né? Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, né? Há pessoas que nem sabem disso ainda, mas elas poderão e irão ouvir disso em algum momento, né? Porque Deus está estendendo essa mensagem a todo mundo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, como já vimos a respeito quando estudamos sobre a volta de Jesus, né? Então as pessoas saberão e terão condições de aceitar essa salvação, nem que seja no último momento, como aconteceu com o ladrão da cruz. Aliás, falando em ladrão da cruz, cabe aqui uma pequena explicação do assunto, né? E o que dizer então daquele ladrão que disse, Senhor Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino? Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora? Contradisse tudo que nós acabamos de aprender? O ladrão estaria hoje mesmo no paraíso? Em primeiro lugar, Jesus foi naquele mesmo dia para o paraíso? Então, se ele tivesse ido, por que no domingo da ressurreição ele falou para Maria Madalena, não me segures, porque eu ainda não subi para o Pai? Nem Jesus tinha ido para o paraíso, para o céu, após a sua morte. Somente no domingo. Aliás, ele disse para Maria, né, que ele não tinha subido ainda nem do domingo. Então, como é que ele poderia dizer para o ladrão assim, olha, você estará comigo hoje no paraíso? Outra coisa, você percebe que as palavras do ladrão, e aqui estou falando de um texto que está em Lucas, lá no finalzinho de Lucas, né? Nas palavras do ladrão está a verdade. Ele diz assim para Jesus, Senhor Jesus, porque ele reconheceu que ali estava o Messias e aproveitou a oportunidade. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Note que esse ladrão tinha uma compreensão bíblica mais correta do que muitos cristãos de hoje, porque ele sabia que ele só ressuscitaria quando o Messias viesse no seu reino. E isso é a segunda vinda de Cristo, ok? Então vamos ouvir esse homem, né? Que talvez fosse um judeu que se perdeu pela vida, talvez fosse alguém que conhecesse já algumas verdades da palavra de Deus, mas acabou se afastando delas e acabou entrando no mundo do crime e foi condenado pelos romanos. Mas ele falou direitinho, né? Lembra de mim quando tu vieres no teu reino. E aí Jesus responde no grego. O texto, né, pelo menos, está em grego. Jesus pode ter falado em aramaico. Eu não sei agora exatamente em que língua ele falou. Mas o fato é que o texto está registrado em grego. Koiné. E o grego não tem pontuações, vírgulas, ponto e vírgulas, 2 pontos. É um texto corrido. Então veja como fica o texto se eu colocar a vírgula antes do hoje ou depois do hoje. Colocando como está em algumas Bíblias, né? Depois do hoje, ou antes do hoje. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. É uma ideia. Agora, se eu colocar a vírgula para depois do hoje, fica assim. Em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. A preferência vai da ideia que o tradutor tem sobre a questão da ressurreição. Infelizmente, muitos tradutores tinham uma ideia de que após a morte a pessoa já vai para o céu e colocaram a vírgula na posição errada, equivocada. Mas quando você vai ao original grego, não tem vírgula. É um texto corrido. Então em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula, não tem pontuação. E é muito comum você ver nas falas de Cristo ele dizer assim, olha, em verdade te digo, agora, hoje, neste momento.
Ele estava ali afirmando uma verdade para o ladrão que um dia, quando ele viesse em seu reino, o ladrão estaria com ele no paraíso. Então a compreensão correta é justamente essa. Em verdade, te digo hoje, aqui, agora, eu te asseguro, tu estarás comigo no paraíso. Ok? Vamos avante? João 3,16, acho que não precisa nem ler na Bíblia, né? É um texto que todos aí sabem de memória, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que fazer para ter a vida eterna? Crer em Jesus, aceitar Jesus como Salvador, crer nas promessas que ele fez, entre as quais a de que concederia a vida eterna para aqueles que crescem nele. O verso mais amado da Bíblia afirma isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 21, verso 4, eu já descrevi aqui para vocês, de passagem, né, as condições da vida eterna, não haverá mais sofrimento, nem morte, nem dor. Aliás, não haverá nem morte, nem dor. Se não haverá nem morte, nem dor mais, nem sofrimentos, é porque não haverá um inferno a queimar eternamente também, né? Então, a Bíblia fala que os ímpios serão destruídos, como diz Malaquias, serão feitos cinzas debaixo dos pés dos salvos. O oposto de vida eterna é morte eterna, não uma vida de tormentos em algum lugar. Que céu seria esse? Que nova terra seria essa? Você habitando ali, sabendo que a alguns quilômetros debaixo dos seus pés estariam lá pessoas sofrendo, sendo punidas por bilhões e bilhões de anos nas labaredas que não se apagam. Não combina com o caráter de Deus, né? Na verdade, a Bíblia diz que o mal não se levantará a segunda vez. Não é plano de Deus que o mal continue existindo. O grande conflito vai terminar com o mal sendo eliminado, com os que se apegaram ao mal sendo eliminados, com Satanás sendo eliminado. Então, isso é o que diz a Bíblia. E textos que falam de fogo eterno têm que ser entendidos à luz desse entendimento. Por exemplo, lá em Judas, Novo Testamento, é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Mas se você for ao Mar Morto, ali onde ficavam, né, as cidades de Sodoma e Gomorra, aquele vale ali amaldiçoado, você perceberá que não estão queimando até hoje. Aquilo é um deserto, mas como é que a Bíblia chama de fogo eterno? Percebeu? Esse eterno não se refere à duração do tempo, mas à consequência daquilo ali. Quem morre ali não volta eternamente, morte eterna. Então, lembre-se, por favor, pena do fogo eterno não é duração de tempo indefinida, é uma pena que envolve perdição eterna, você não volta nunca mais à vida. É nesse sentido, ok? Vamos para a nossa decisão de hoje, né? Qual será a decisão de hoje? O que será que nós temos que decidir diante de Deus, depois de saber de todas essas coisas? Claro que há outras coisas mais que eu poderia dizer aqui, mas a gente se estenderia demais. Eu vou deixar para vocês aqui uma recomendação. Em meu canal no YouTube tem um estudo bíblico com o título A Verdade sobre a Morte. E ali eu trabalho outros textos com mais detalhamento. Para aqueles que tiverem interesse, então, fica aí o convite, tá? A Verdade sobre a Morte, põe lá no buscador, você encontra esse estudo. E a decisão de hoje é a seguinte: creio no que ensina a Bíblia, que eu sou mortal e que só terei a imortalidade pela fé em Jesus. Espero viver eternamente, pois creio em Jesus e o tenho como meu Salvador e meu amigo. Vocês creem nisso? Vocês querem pedir a Deus, Senhor, concede-me o dom da imortalidade quando vieres, concede-me a vida eterna e mais, me ajuda, Senhor, a falar dessa verdade maravilhosa para outras pessoas que não a conhecem, para que possam ter esperança. Uma coisa que me chamou muita atenção, sabe, meus amigos, quando eu me tornei adventista, foram justamente as cerimônias fúnebres adventistas. Porque antes de conhecer essa mensagem, eu havia participado, naturalmente, de outras cerimônias fúnebres, e eu via desespero, eu via pessoas assim gritando, era algo muito triste mesmo. Mas eu nunca vi isso em cerimônias fúnebres adventistas. Pessoas gritando, se desesperando, se jogando em cima do caixão. Eu sempre vi, e como pastor tenho visto quando faço cerimônias fúnebres, pessoas derramando lágrimas, pessoas tristes. Eu mesmo tive que sepultar meu pai há 2 anos, um pouco antes da pandemia, e preguei naquela cerimônia. Não é fácil, é triste, é uma separação, a gente tem saudade disso, da pessoa que adormeceu. Mas uma coisa é certa, a esperança é maior do que isso.
E eu tenho certeza de que, em breve, eu vou reencontrar meu pai. E eu tenho certeza de que, em breve, eu vou reencontrar meu avô, meus avós que faleceram crendo em Jesus. Então, essa esperança bíblica ela é maravilhosa. Então, a tristeza que nos vem não é por desesperança, é pela saudade. A esperança continua, ela permanece. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu espero que todos tenham compreendido esse tema e que nós possamos crer nesse Deus maravilhoso que fez a promessa e ter essa convicção de que, ainda que nós mesmos morramos, adormeçamos, né, para esta vida, nós, se cremos em Jesus, se o aceitamos como Salvador, ressuscitaremos na volta de Jesus. Tá bem? Vamos concluir com uma oração, depois a gente pode conversar um pouco sobre o assunto. Convido vocês a fechar os olhos para falarmos com Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos pela clareza com que esse assunto é abordado na Bíblia, porque não deixaste sombra de dúvida sobre esse assunto para que não tivéssemos a desesperança, o desespero tomando conta de nossa vida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nossos queridos que morreram em Cristo estão inconscientes, como que aguardando ali num sono, sem sonhos, à volta de Jesus. Não estão cansados, não estão sofrendo, não estão sentindo nada, estão inconscientes. Nós desejamos reencontrá-los por ocasião da volta de Cristo, na ressurreição dos salvos. E se nós mesmos, Senhor, eventualmente adormecermos, morrermos antes da volta de Jesus, que morramos fiéis, crendo que a promessa se refere a nós também. Pai querido, obrigado por essa esperança maravilhosa. Abençoa o nosso grupo aqui, abençoa as pessoas que assistirão depois da gravação desse estudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Michelson, tem uma pergunta aqui já no chat. Que a Karina fala que algumas pessoas, cristãos, usam o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 para justificar, né, que temos uma alma e um espírito. Eu vou ler aqui o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, não é o único texto que fala espírito, alma e corpo, né? Tem um texto também que diz que o fogo lá pode destruir tanto o corpo quanto a alma e o espírito, enfim. Quando a Bíblia coloca dessa forma, ela quer dizer a totalidade do ser humano. No fogo, por exemplo, né? Justamente esse texto a gente pode usar para dizer que é a aniquilação. Mata, vai destruir tudo, o ser humano de forma total. Geralmente, a palavra espírito também ela tem uma certa versatilidade de tradução na Bíblia. Nem sempre quer dizer apenas o fôlego. É bom que se diga isso. Por exemplo, o espírito dos profetas. Pode se referir a pensamentos, sentimentos, emoções. A gente também usa a palavra espírito de forma assim bem maleável hoje. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, amigos, captaram o espírito da coisa? Não estou falando de fôlego aqui, estou falando de uma ideia, de um conceito, né? Na Bíblia também existe um pouco de margem assim para um entendimento da palavra espírito de formas diferentes de apenas o fôlego. Mas quando se refere à morte, ao ser humano como morrendo, aquele espírito que sai, que vai para Deus, é o fôlego mesmo, né? Então não esqueçam, corpo, alma, espírito quer dizer o ser humano total, integral, a totalidade do ser humano, é nesse sentido. Tudo que ele é, né? Tudo que o ser humano é. Ana quer fazer uma pergunta. Quer que eu abra o seu microfone? Ok. Fechou. Aí. E agora? Abriu. Isso. Tá vindo? Sim. Sim. Porque eu não sei usar o Zoom, sabe? É a primeira vez. Mentira. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque Deus tem me usado. Eu pedi para Deus me usar, achei que fosse no Ministério das Crianças, porque do nada me surge a oportunidade de ensinar histórias bíblicas para as crianças na igreja, mas Ele tem colocado meus amigos, minhas amigas, mães, para poder aprender a verdade, para saber da verdade, e
uma coisa que eu quero... eu até me emociono. Esse estudo da morte foi um estudo que eu fiz com a Simone em 2020. E eu tinha acabado de perder meu sogro. E estava na pandemia, e ele mora no Uruguai. E a gente não pôde vê-lo. E aí, quando eu fiz esse estudo, me deu um alívio, assim. Eu falei, não é possível, porque foi a pessoa mais próxima minha que faleceu. Porque os meus avós faleceram quando eu era criança, então eu não lembro muito bem. Quando eu adulta, ele faleceu. E ele era como um pai para mim. E esse estudo me deu uma esperança. E me deu vontade de estudar a Bíblia. Então, esse estudo é muito especial. E eu dei um estudo para minha amiga, esse domingo agora, sobre a morte. Eu fui ahead, eu fui antes, eu fui na frente, né, porque eu já sabia. E ela falou a mesma coisa para mim, que ela tinha uma amiga da faculdade e que hoje ela entendeu muito bem. Então, eu queria agradecer e falar que esse estudo é muito especial, é um estudo que nos dá esperança, né? Porque imagina viver aqui 70, 80 anos e acabou, não faz muito sentido, não fazia muito sentido na minha cabeça. E o funeral dele também foi lindo, me deu paz. Eu nunca senti paz vendo um funeral, que coisa mais linda. Então, eu só queria agradecer e falar esse testemunho. E é isso, estamos com mais uma menina agora também que entrou hoje. Eu mandei um convite, ela falou sim. E a cunhada dela, que era ateia, é americana, e quer estudar inglês agora, que eu estou fazendo para as brasileiras. E ela falou, você pode dar para minha cunhada, ela acabou de se converter. Eu falei, claro, Deus me ajuda. E é isso. Tá aqui, acho que esse estudo é um estudo muito simples, muito fácil, autodidata, com o material do Michelson, e inexplicavelmente Deus me colocou nessa posição, porque eu pedi e Deus tem colocado pessoas aí para poder aprender. E que a Simone falou uma vez, que às vezes as pessoas vão escutar de Jesus por alguém específico. E eu estava sentindo muito essa falta, até que tinha conversado com a Simone há um tempo atrás. Como que eu vou fazer com as minhas amizades? Porque eu me converti. E ninguém sabe de Jesus. O que é que eu vou fazer? Então Deus falou, ok, eu vou te colocar para dar o estudo. E é isso. Que lindo Está sendo muito bom. Que lindo testemunho, né? É uma discípula moderna de Jesus, né? Levando a mensagem que tem enchido o coração dela. Espero que o testemunho da Ana, ele também cative, né? E motive outros aqui no nosso grupo, e você que está assistindo também, a levar a mensagem para pessoas que não sabem disso. Eu também não sabia que a Bíblia ensina isso sobre a morte, né? Lá na minha juventude, eu tinha ideias também equivocadas. Como foi bom saber do que hoje eu sei. E pense naqueles que não sabem ainda. Então, levem adiante essa mensagem, né? Se vocês quiserem usar, tem vários estudos bíblicos à disposição, mas tem um que eu criei, está lá no meu blog, outraleitura.com.br. No menu tem lá curso bíblico, tem 20 e poucas lições, e ele é bem didático, porque eu pensei assim, se alguém não tiver a bênção de ter um instrutor, alguém por perto, e quiser por si mesmo fazer o estudo com a Bíblia, dá para fazer isso, né? E está ali bem encadeado com textos complementares, com comentários, né? Com vídeos no final. Aproveite esse material, está lá à disposição. No meu blog outraleitura.com.br, no menu em cima lá, curso bíblico. Pode usar à vontade, encaminhar para as pessoas com quem você estuda a Bíblia, mas não deixem de fazer o que a Ana está fazendo, né? Passar adiante. E Ana, com certeza você vai crescer cada vez mais e mais na sua fé ao ministrar estudos bíblicos, ao testemunhar do que Deus tem feito por você. Amém. Amém. Que bênção, Ana. Fico muito feliz. Que Deus te abençoe e te capacite. Essa é uma oração que Deus sempre vai responder positivamente. Coloque pessoas também para estudar a Bíblia. Ele vai colocar. Ele vai te capacitar. Né? Estude, faça a sua parte, mas nunca se sinta autossuficiente, porque aí você sempre vai estar buscando por Jesus. É Ele que vai te capacitar. E seja uma bênção aos seus estudos. Vou ficar muito feliz de saber aí como é que tá indo. Você vai me contando. Que Deus Peço oração. Está sendo muito difícil. Meu marido ficou doente uma semana inteira. Já sabe como minha filha, é assim mesmo. Bem-vindo. Você entrou no campo de batalha. Essa parte ninguém me contou, hein? Isso aí. Essa parte ninguém te contou que você entrou na guerra? Não. Minha filha, não me conta. Prepare para a guerra. Quando você
decide estudar a Bíblia com outras pessoas, se prepare para a guerra. Esses dias uma moça me mandou mensagem no Instagram que ela aprendeu sobre o sábado ali, né, com as minhas postagens e tal, e ela começou a compartilhar no Instagram, ela me mandou os prints, né, dos stories dela, primeira vez falando do sábado, aí e ela falou, explicou tudo direitinho, maior belezinha. E aí eu falei, nossa, que bênção, né? Deus abençoe. Ela falou assim, eu não consigo guardar para mim, igual você, Ana. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não consegue guardar pra gente. A gente pensa assim, como que pode as pessoas não saberem disso, né? E aí eu falei assim, olha, se prepara para a batalha, se prepara para a guerra. Aí durante a semana ela me mandou mensagem que o portão eletrônico dela nunca deu defeito e ela estava passando embaixo do portão eletrônico, ele quase caiu em cima dela. Ela falou assim, nossa, quando você falou que era para eu me preparar para a batalha, eu não achei que ia ser tão... que você estava tão a sério. Eu falei assim, é sério, quando a gente abre a Bíblia para ensinar verdades bíblicas para as pessoas, a gente está num campo de batalha. Mas a gente está no time vencedor, Jesus está do nosso lado, os anjos acampam-se ao redor de nós e a gente vai firme, vai confiante. A Karina também já deu estudos bíblicos aí, depois que aprendeu, também já passou para frente. E é uma bênção, porque vocês são as maiores beneficiadas também, porque, como o Michelson disse, vocês vão crescendo em fé, em conhecimento, em relacionamento, é uma bênção. Ensinando se aprende, né? Mas eu acho, firme o conhecimento, eu acho. Nossa, com certeza, Alguém tem mais alguma pergunta? Karina, batalha, né? É isso mesmo, minha amiga. Talvez alguém pudesse perguntar, já que não perguntaram, a respeito daquela parábola, e com isso eu já estou dizendo que não é uma história real, verídica. Parábolas são histórias criadas para ilustrar um conceito, alguns conceitos, né? A parábola do rico e Lázaro. Na verdade, é o texto em que a maioria dos que creem na imortalidade incondicional se apegam quando querem dizer que, não, mas está aqui na Bíblia, ó, o cara foi para o inferno e o outro foi para o céu, e veja, Jesus contou essa parábola, aproveitando uma crendice que havia naquela época, como também há hoje, né? E diz que o rico, ele vai para o inferno, fica lá em tormentos, em fogo, e o Lázaro, que era pobre, que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico, foi para, não fala céu, não fala paraíso, não fala reencarnação, ele fala, foi para o seio de Abraão. É a única ocasião em que aparece essa expressão na Bíblia. Eu fico pensando, se os mortos, se as pessoas quando morrem vão para o seio de Abraão, para onde iam as pessoas antes de Abraão existir? Fica estranho, né? Outra coisa, quer dizer que o vivo lá no seio de Abraão, ele consegue falar com o que está lá no inferno, nas chamas, né, de fogo ali, o cara lá que está lá no fogo pede água lá para ele, um diálogo. É uma coisa muito estranha. Quando você lê essa parábola assim com atenção, você percebe, nem precisa ter tanta atenção assim, você percebe que é absurdo o que está acontecendo ali. Não faz sentido. E, além disso, contradiria, se fosse fato, né, contradiria todos os demais textos que nós lemos aqui, alguns e muitos outros textos mais que falam do assunto, colocaria a Bíblia em contradição. Então, a parábola do rico Lázaro não pode ser usada como um elemento definidor de doutrina. Aliás, é muito temerário, inclusive, você estabelecer uma doutrina sobre parábolas, porque eu poderia dizer, então quer dizer que Jesus é um pão. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Isso é uma metáfora, uma comparação, uma parábola. Tem uma parábola lá de Jotão no Antigo Testamento que coloca árvores falando, né? O espinheiro e outras árvores falando, árvores conversando. Então eu vou construir uma doutrina de que árvores falam, usam a linguagem humana para se comunicar, tá vendo? Então, parábolas não podem ser base para doutrinas. E esta do rico Lázaro, realmente, ela não faz sentido nem se formos considerar a ideia de céu e inferno como alguns hoje creem, né? Você vê claramente que ela é bem mitológica, bem alegórica, melhor dizendo. Eu acho que seriam esses textos que são, assim, o ladrão na cruz, a parábola, a questão da antropologia bíblica, né, definição de corpo, alma e espírito, são os pontos assim um pouco mais controversos. No restante, é um assunto bem resolvido para quem estuda adequadamente a Bíblia, né?
Até porque, já pensou que tristeza do céu você vê quem está no inferno? Sim, Não faz o menor sentido. terrível. Aqui a parábola está falando das riquezas, do perigo das riquezas. Eu vou deixar lá no nosso grupo alguns materiais extras sobre esse tema. Eu vou deixar um estudo com o pastor Bill, que nós fizemos sobre o inferno. Então, aí lá vai ter todos os textos, né? O fogo eterno, o fogo que nunca se apaga, o tormento, enfim, todas essas expressões com os textos explicando. Então, a gente teve um estudo só para explicar isso. Então, vou deixar lá para vocês assistirem. Tem um vídeo muito bom do Rodrigo Silva, explicando sobre essa parábola do rico e Lázaro. Também vou deixar lá no grupo. É um vídeo que tem 30 minutos. O Rodrigo Silva explica muito bem também. Michelson, deixa Falando, lá o link do Outra Leitura. certo, eu vou deixar também alguns vídeos que eu Para tenho você no canal a falar. respeito desses mesmos assuntos, tá? Isso. Sobre Porque inferno. são temas extensivos, né? Então, quando vocês quiserem assim coisas extras, tem lá para vocês. Falando em Rodrigo, Simone, para quem não sabe, né, ele, quando estava ali cursando o mestrado dele numa universidade católica, a dissertação de mestrado dele foi justamente sobre a passagem do ladrão na cruz. E lá na Universidade Católica, ele demonstrou biblicamente que a compreensão correta daquele texto é justamente essa que eu expliquei para vocês, né? Em verdade, te digo, hoje estarás comigo Sim. no paraíso. Jesus estava dizendo hoje, naquele momento, naquela sexta-feira à tarde, hoje, né? Nesse momento que nós estamos aqui, ele estava dizendo: um dia você estará comigo no paraíso. Né? Exatamente. Mais alguma pergunta? Temos tempo para mais uma? Ou não? O Marcelo Faceto, ele pediu para adicionar o número dele ao grupo no Telegram. Depois eu te passo, então, Simone, tá? Porque o Marcelo é meu Tá bom. amigo. Tive o Isso. prazer de estudar a Bíblia com ele também. Então, eu te passo o contato dele para adicionar lá no grupo do Telegram. Eu não sei se tem como adicionar por número, eu mando o link para Ok, você, ok, perfeito. eu mando o link para ele é só clicar no link e você já cai lá no grupo. Combinado. Tá bom? Então é isso, gente. Então nos vemos na semana que vem, nosso penúltimo estudo, estudo número 8. Qual que é o tema, Michelson? Você me pegou de novo? Ai, te peguei! Hoje você não estava com o tema aí. Acabei de abrir. Espera aí. Se eu não me engano, é sobre o dom profético. É um tema bem interessante. Aqui está. Deus ainda fala. O dom de profecia. Então, vamos estudar sobre o dom profético na semana que vem. Muito legal. Anotei. Então tá, gente. Nos vemos então na semana que vem. O Michelson já orou por nós. Vamos mandar tudo lá no grupo e assim que tiver postado no YouTube, eu mando o link lá para vocês também, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos e até semana que vem.